Marcelo Coutinho está aqui comigo, com a Sandra Lacerda e principalmente com você. Tudo bem, Coutinho? Seja bem-vindo. E aí, lindão? Estamos bem? Bom. Então bora, Coutinho, bora falar a respeito de Bitcoin. Vamos começar diferente o programa hoje. Geralmente é Ibov, dólar futuro. Claro, Ibovespa chama atenção também, tá caindo cerca de 1%. Mas hoje é um dia especial. Mas é o Bitcoin que a galera quer que você fale, porque renovou máxima histórica, hein? Calando os críticos. É isso daí. Ainda bem, né? Ainda bem que eu falei pra comprar, né? Você falou mesmo, hein, Coutinho? Essa você acertou, Coutinho. Se tivesse socado uma venda aqui, já tinha me jogado pela janela. Mas aí também, tecnicamente falando, tinha sinalização de venda? Nenhuma. Nenhuma, né, Coutinho? Não, mas sempre tem quem vende, né? Ah, sim. Se você compra de alguém, você compra de alguém. Alguém né? topou vender. Alguém topou vender. Por exemplo, chegou ali naquela região de resistência, subiu, lateralizou. Aqui. Não, antes disso, na hora que lateralizou um pouquinho, aí alguém falou, lateralizou, respeitou o FIBO, vou vender. Mas não é, porque você já explicou pra gente, sobe, lateraliza sobe. Então não era pra vender aí, né, Coutinho? Não, o Bitcoin ele vem de uma sucessão... Boa tarde, pessoal, tudo bom? Olha só, o Bitcoin ele vem de uma sucessão de envelopes de alta. Então você tem o primeiro, ó, subiu, lateralizou, subiu, lateralizou, subiu, lateralizou, subiu. Então o Bitcoin ele sempre foi e sempre vem sendo ponta comprada. Cota agora 1,08,850, já rasgou, coloquei para vocês aí em amarelo, 1,09,182, que é a máxima. A máxima hoje é 1,09,476 e ainda tem espaço, tá bom? É lógico que tô no final do movimento, 112 é o ponto de saída dessa operação, que, de novo, vamos refrasear. 112 é um ponto de inflexão, não necessariamente saída. Então, assim, como eu já estou no final do movimento, vale a colocação de um stop, vale uma realização parcial, vale alguma coisa para que você se defenda. A probabilidade de você vir aqui e tomar uma reversão, ela é menor da composição gráfica. Mas como o cenário externo está muito ruim e a qualquer minuto qualquer coisa pode acontecer, não vale a cautela. O ativo cota 1,09,023, seu objetivo 112,050, manutenção, compras a critério e se protege e tal. Da eventualidade que aconteça alguma coisa errada, você praticamente vai ser estopado na máxima. Estamos analisando pela Black Arrow, que é uma ferramenta da Nelogica, o Bitcoin no gráfico diário. Para quem está procurando trade, Coutinho, para quem está monitorando aí o intraday do Bitcoin, tem operação no curtíssimo prazo, aí é o que, Coutinho? É comprar? 4 minutos. Comprar? Não, agora não tem, né? Agora não tem. Agora não tem, olha só, você chegou a ter as... Que horas que eram aqui? Às 11h20. Aí era compra. Aí era compra. Subiu, lateralizou, subiu. Só que como ele faz uma alta muito íngreme, eu tô batendo na resistência e tô batendo nessa resistência 1,0916 do intraday. Então agora o Bitcoin, ó, outro envelope sendo formado aqui, ó, sobe, lateraliza para subir. Então assim, você pode ficar atento, você pode ter um resgate de uma nova entrada a partir de 109.500, alguma coisa que o valha, até 109.940. Eu acho curto você pegar, eventualmente, aí 400 pontos no Bitcoin. Fica à vontade, eventualmente você tem que alavancar um pouco mais para dar um pouco mais de dinheiro. E operação alavancada já é uma coisa que, não sei, ficaria mais comedido. De novo, estou no final do movimento. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Portanto, senhoras e senhores, falamos a respeito de Bitcoin no gráfico diário, também no intraday. Nossa audiência, em geral, me parece, com um viés muito mais comprador para esse ativo, viu, Coutinho? A galera tá feliz que o Bitcoin tá renovando máxima histórica. Agora, a gente volta a falar sobre o cenário doméstico, a bolsa local, e daqui a pouco a gente vai para os Estados Unidos também. O Coutinho fica com a gente até 1h30 da tarde no dia de hoje. Vamos lá para índice, para dólar. E aí, Coutinho, a gente tem uma enquete no chat, agradecendo já o imenso número de likes que temos, 1.816 likes. Obrigado a você que deixou o seu like e você também que participou da nossa enquete. Eu acabei de votar na enquete, vou revelar o meu voto. Deixe o like e vem. Em qual patamar você acredita que o Ibovespa vai terminar o ano de 2025? Então quero te fazer essa pergunta também, Coutinho, dentro do que é possível a gente aferir por meio da análise gráfica do Fibonacci. Alternativa A, entre 100 e 125 mil pontos na nossa enquete, que já tem quase 2.400 votos. Alternativa B, entre 125 mil e 150. Alternativa C, 150 e 175 mil pontos. E alternativa D, 175 mil e 200 mil pontos. Nesse range. Qual a sua opinião, Sandra Lacerda? Agora você te peguei, hein, Sandra? Pegou, Vini, a última. Qual que é a última?
A Sandra tava trabalhando aqui. A Sandra acha que é entre 175 e 200 mil pontos que termina o Ibov. É isso, Sandra? Tô com o Sergião, né? Tá com o Sergião 200k. É, né, Sandra? Mas, ó, teve uma vez que você me perguntou e eu falei que era a menor das opções, lembra? Bem no comecinho, Sim. mas agora eu já mudei de ideia. Tô achando que é pra cima. Sabe como é? A vida do trader, né? Vai mudando de ideia o tempo inteiro. A Sandra é assim. Eu votei 125 mil e 150 pontos. Votei nesse range. Tô com a maioria do nosso público aqui. 52% escolheu essa opção pro fim de 2025. Vamos analisar no dia de hoje, Coutinho? E se possível, dá pra traçar? Dá pra mirar isso, Coutinho? Não. Ou é um chute enorme? É um exercício enorme de futurologia. De abstração. Esquece. Eu tenho um número que a gente brincou, a gente fez com o Gabriel Junqueira de manhã cedo e o Leozinho. Meu número é 147.550. Ué, então a gente tá no mesmo... Tô no mesmo range que você. Mas essa coisa de previsão de bolsa e tal, eu lembro quando eu entrei no mercado que eu li aqueles relatórios, né? O bancão tal, a casa tal, diz que em dezembro a bolsa vai estar tanto, entendeu? E aí pra mim eu nunca esqueci de uma casa, né, que falou que estaria em 220 mil, uma maluquice dessa, e foi 2018, a 29 mil pontos. Então assim... Sem previsibilidade, lindo. Sorry. Muito bem. Não dá, então, não. Mas pro dia de hoje a gente consegue. 147 mil, meu número. 147 mil. Muito bem. Você pode, claro, é uma brincadeira séria aqui do nosso chat. Você pode votar também. Beleza? Agora, Coutinho, pro dia de hoje, o intraday, tanto de índice como de dólar, aí sim, a análise técnica, o Fibonacci, faz muito sentido, certo? Não, aí a gente lacra. Então, Vamos lá. Então vai você, Coutinho. Bora. Pessoal, então, o índice cai no dia de hoje, o mini índice, perdoa, 1,10%. Formação gráfica permanece altista, então você tem aqui um sobe, lateraliza, sobe, envelope de alta bem traçado. O índice teria que perder 1,39,120 para dar uma azedada. Tá longe, então sem estresse por enquanto. É o que eu sempre falo, é muito difícil você acertar, inclusive o movimento do candle do dia, né? Então, a gente sempre fala de tendência. De qualquer forma, cai no dia de hoje, mas permanece altista. No caso do dólar ruim, tá aí com uma figura de convergência, linhas vermelhas, né? Você vê aí um estrangulamento do dólar, o dólar adirecional, muito ruim, praticamente no 0 a 0, cota R$ 5,667, formação gráfica extremamente desfavorável. No caso do intraday, para os day traders de plantão, então você tinha um pivôzinho que já acabou. O que você tem agora? Você tem um novo pivô, a fibada desse cara é daqui para cá, você pega esse topo e leva nesse fundo. Então, ó, ele cai, ele corrige e ele faz o quê? Lateraliza para subir. Então é uma dissonância, eu tenho uma baixa e um envelope de alta. O que eu faria? Nada. Então fica quietinho por enquanto, porque a formação gráfica ela no índice não é favorável. Quando eu vou para o dólar, eu faço exatamente o mesmo exercício, tá? O Fibo você vai transladar, vai jogar daqui para cá, o dólar sobe, você tem a primeira resistência a R$ 5,673, day traders comprados, fiquem atentos, e você tem uma ponta vendida a R$ 5,682. Muito obrigado, Coutinho, passando pelo índice, pelo dólar, no gráfico diário também para quem está operando no curtíssimo prazo. Claro que a gente vai rever esses ativos durante o seu almoço de negócios. Eu reforço, o Coutinho fica aqui até 1h30 da tarde. Agora vamos passear por alguns papéis da Bolsa Brasileira que chamam a atenção do nosso público. Agradecendo a mensagem do Augusto Nicheli, do Robson OFC. Não é o UFC não, é o OFC. Ronildo Beda, também por aqui. Gabriel Pasqualini, deixei o like agora no Almoção de Negócios, especialmente para Sandra Lacerda. Muito obrigada, tamo junto. Seu namorado se chama Gabriel. Mas não é ele não. Mas não é o Pasqualini. Então é outro Gabriel. Wagner Maia, like também aqui no nosso programa. Daniel Araújo. O frangão se chama Daniel Araújo, nosso frango aqui. Não sei se é mesmo? ele. Mas não sei se é ele. A gente esquece, né, Vini? Eu sempre esqueço que o nome é dele não é frango. Mas ele não tem gripe aviária, pode ficar tranquila. Boa tarde, Boa. Vini e Sandra. Boa piada? Boa piada. Tomara que ele tenha gostado também. Mas depenaram o frango, né? Que ele tá careca agora. Mas também ganhou R$2.000 pra raspar a cabeça. Aí sim. Não, eu raspei de graça. Você pintou de azul por muito menos, hein, Não, Coutinho? mas tinha like envolvido, não tinha? Mas Pra você pintar de azul. prefere like ou R$2.000? Acho que os 2.000, né? Eu aqui pro nosso Prefiro público. Pix. Eu aqui pro nosso público, eu prefiro o like. Depende, vamos fazer uma boleta aí? Quanto você Não, eu quer? quero R$2.000. R$2.000? Tá bom. Não, os caras falaram, o frango raspou por 2.000. Você raspa a sobrancelha por 3? Eu falei, nem feio, sobrancelha não, pô, por 3. Cinquinho.
5 eu raspo. Ah, cuidado, hein? 5? Se cair essa brincadeirinha aqui lá dentro da área da corretora, Não. meu lindo, você já tava com a sobrancelha raspada. Ah, por 5? Você não raspa a sobrancelha por 5? Não. Ô, você tá bem Não, de grana, hein, não Sandra? corto cabelo, não raspo sobrancelha. Nossa. Nem por 5 mil reais? Não, Tá bom, então. não. Vamos falar. Tem que ser muito maior que isso. Ah. Ainda mais apresentando o programa, o pessoal ia me zoar todo o programa. Por 5 mil eu faço no lápis aqui, meu amigo. Durante até nascer de Nossa novo. vida. 219 Bi mandou mensagem pra nós. Boa tarde. Não parem nunca, TC News. Obrigado, meu parceiro. Vamos nessa. Alan Harrison. Vini, que empolgação. Pois é, meu amigo. Os comprados aqui no Bitcoin estão empolgados. Roberto Grampos mandou mensagem pra nós. O Daniel Araújo falou: Vini, like dado aí pra vocês. Valeu. Seguinte, hoje é o meu aniversário. Olha lá, então não é o nosso frangão mesmo, é outro Daniel Araújo. Parabéns, E ao Daniel. contrário da Letícia, eu tô ligado no almoço de negócios. Daniel Araújo, parabéns, meu parceiro, felicidades, vamos juntos nessa. Ricardo Dantas, um abraço pra ele, um abraço mais do que especial pro nosso aniversariante do dia. Emerson Braga também por aqui, Naftalino, pra toda essa galera, pra um TC de audiência, Profit Pro, Nelógica, na tela. O Ibov recua 1,10%, os contratos de juros futuros, os DIs, avançam de ponta a ponta. Hidratação no pedido de prêmio de até 10 pontos base e meio. É o que acontece com os contratos com vencimento em janeiro de 2029 e janeiro de 2030. A taxa roda, no caso do DI1F30, em 13,73% taxa média anualizada. Olha só isso, Coutinho. As blue chips, todas, nesse instante, operam em baixa. Recuos de até... Deixa eu ver aqui. 2,92% para Magazine Luiza. Itaú cai quase 2%. Eletrobras quase 2% de marcha ré também. Vamos fibar algumas blue chips que estão no radar do nosso público, começando pelo papel ordinário dela, B3. B3, SA3, vem no ano de uma alta importante, uma alta relevante no ano, superior a 40%, papel da B3, mas hoje recua cerca de 2%, bate R$ 14,63, Coutinho. Não pode perder 14,52, a formação gráfica, ela ainda que com a queda de 2,14 permanece favorável. Subiu, fez uma leve lateralização, o pivôzinho como você quiser, sobe, lateraliza, sobe. B3 ainda é altista, objetivo 1,552, 1,556, perdoa, não pode perder R$ 14,52. Por enquanto, tudo sob controle. O ativo tem 22 de vol, 40 a 45 centavos de stop loss. Coutinho, você falou que não pode perder. Quando você diz isso, não pode fechar abaixo. Eu não posso ter um candle 100% abaixo. De 14,52. 14,52. O papel acabou de bater 14,62, é a mínima intradiária para o papel da B3, então atenção a essa região de R$14 com mais 50 centavos pro ativo. O Coutinho já fez o alerta. Banco do Brasil, esse agora a gente vai fibar direto, hein, Coutinho? BBAS3 recebeu uma verdadeira traulitada no mercado, ficou sem pai nem mãe, e agora, Coutinho, olha... Que desidratação, hein, Coutinho? BBAS3 a gente deu compra a R$ 25,81. Vou explicar, né, porque não é uma compra trivial. O ativo tem esse desgaste e aqui o processo de compra ele é parcelado. Então, de novo, dando exemplo, pega, sei lá, R$100 mil, divide em 4, 5 tranchas de 20, 25 pau e aí você vai fazendo compras parceladas com preço médio positivo. A primeira compra foi dada no dia do gap, tá? Então, nessa região de 25. No dia seguinte, ela já caiu e aí eu pedi para que não realizasse mais compras e aguardasse, colocasse stop ou zerasse quem se sentisse desconfortável. O ativo lateraliza, a formação gráfica ainda não é uma formação gráfica de retorno, então eu, nesta estratégia, permaneço com esse 1/5 de compra, e aí fica a critério. Tem quem acha que é um bom papel e vale compra infinita. Se for nessa direção, fica atento, porque a compra infinita vai levar a BBAS3 a R$ 23,20. Tá? Então você ainda tem aí, se eu não me engano, o Gui falou de manhã, acho que era mais 6, 7% de queda, ainda para depois fazer a curva. Eu seria mais comedido. De qualquer forma, é um papel bom, é um papel de longo prazo, só a forma de entrar é que tem que ser bem feita. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Seguimos no setor financeiro, dessa vez para falar de Bradesco. BBDC4, queda de 1,30% agora, R$ 15,48. 1,548, Coutinho. O ativo ele ficou restrito no FIBO a 1,566, tá? Da terceira não passa, não passou.
já sentiu. De qualquer forma, o Bradesco permanece altista. O objetivo de Bradesco é R$ 16,39. Quem está comprado está bem comprado. Isso aqui pode vir a sofrer uma leve lateralização ou eventual correção, com recompra a 15,11, tudo sob controle. Minha recomendação só, de novo, final do movimento, último terço, cola o stop da eventualidade que caia. Se cair, você vai ser estopado na máxima, não tem problema. Se for fazer manutenção, esta figura te leva a 16,39. Fechado, muito obrigado, Coutinho. A gente fala agora sobre Gerdau, GGBR4. Hoje no 0 a 0, R$15,60 para ela, Coutinho. Formação gráfica, ela está ruim no sentido de recuperação. Você olha a Gerdau baixista, não precisa falar nada. No curto prazo, você até pode tirar esse FIBO e a gente vai se ater a esse aqui. Eu vou tirar, eu vou fazê-lo mais claro, aí eventualmente fica mais didático. Pronto. Então olha só, subiu, corrigiu, foi na terceira linha pianinho, subiu. Agora sobe, lateraliza para subir. Formação gráfica não é favorável em função dessa longa queda. Quem está comprado, ok, não seria a minha primeira opção de compra, mas a manutenção ela não é ruim. O ativo está em cima de um suporte, ou no 559, se começar a perder o no 559, azeda, te leva para 14,84, para posterior alta. Se eventualmente subir, o que me parece pouco provável pela figura, ok, o objetivo é 16,81. Fechado, Coutinho. A gente fala agora sobre Itaú. Itube 4, Coutinho, queda de quase 2% no dia de hoje para o papel, R$ 37,55 é o preço de tela. Também é um outro ativo que vem em região de máxima histórica. O recuo de hoje muda a tendência do papel? Negativo, cota 3757. O ativo tem correção a 3684 para posterior alta. De qualquer forma, mesmo com problema. Final do movimento, último terço, perto de já ponto de saída, 3927. Aqui é obrigatório, tem que colocar um stop ou eventualmente até zerar, da eventualidade que tal recue, e aí, ok, você vai pagar um preço para ver. Minha recomendação, zera ou estopa, se der errado e você foi estopado na máxima. Coutinho, falamos agora, por gentileza, sobre Petrobras. Petri 4, papel preferencial, R$ 32,08, operando próximo à estabilidade, projeta um volume hoje na ordem de 867 milhões de reais. O ativo está lateralizado numa figura... Bom, vamos pegar contexto primeiro, né? Petrobras ruim, baixista. O papel saiu ali da casa de 37 e foi para 29. Aí Petrobras pegou e deu um leve up, né? Deu um leve up de uma semana, né? Se você contar que você tem 1, 2, 3, 4, 5 candles, 5 dias úteis, o papel sobe e o papel lateraliza. Isso aqui, não posso deixar de falar, tá correto. Isso aqui é um envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe. Agora, precisa ver se sobe, né? Da mesma forma que Petrobras ficou quase um mês para poder romper essa linha, que na verdade ela não é 2966, ela é 3023, tá? E agora seria o mesmo problema. Então, assim, quem está posicionado em Petro está bem posicionado, a formação gráfica ela é favorável, daria um upside a 34,24. Só que, de novo, né, essa lateralização ela me incomoda, né, porque toda a lateralização, a tendência é a manutenção da lateralização. Então, assim, o custo de oportunidade do dinheiro travado começa a corroer no teu benefício. E aí ficar atento. De qualquer forma, não pode perder. Azeda abaixo de 3,135. E aí veja se vale a pena ficar comprado em Petrobras ou eventualmente fazer um processo de rotation e trocar, por exemplo, para uma Junior Oil. Obrigado, viu, Coutinho? Suzano, SUSB 3, por gentileza. Mudamos completamente de setor. Destaque agora para o segmento de celulose. SUSB tá bom. SUSB baixista, né? Não precisa nem falar. O ativo saiu de 65, foi para 50. E aí ele lateraliza nessa região. Aqui ele faz um leve FIBO. Então você tem aqui um pequeno envelope que se transforma num canal. SUSB foi lá na terceira linha, que é 5389, que era um ponto de venda, desce. Então, SUSB, tudo sob controle. Lateralizada com viés baixista, cota 5285, objetivo 5003. Formação gráfica extremamente desfavorável. Se for comprar, SUSB não é opção de compra. Se está comprado, você está lateralizado desde abril 25, desde o início do mês de abril, então não me parece uma boa opção, também ficaria atento. No curto prazo, baixa 50,03. Vale 3 para a gente encerrar esse passeio pelas principais empresas negociadas na Bolsa Brasileira. Hoje é uma queda de 0,29%, papel ainda acima do patamar dos R$ 55, Coutinho.
Sobe, lateraliza, sobe, envelopão, sobe, lateraliza, sobe, envelopinho. Formação gráfica, uma cópia de Petrobras. Problema? O mesmo problema de Petrobras. Vale não consegue romper 55,67, Vale está lateralizada, Vale está lateralizada dentro de um grande canal. Então, assim, de novo, a gente entra nessa. Se você pegar e puxar, a lateralização de Vale começa em 14/4. Hoje é 21/5. Então, mais conta de um rápida. Mais de um mês que você está parado, mais de um mês que o custo de oportunidade te agride. Então, Mês de uma semana. fique atento, teria que... Vale, ela só tem direcional acima de 5567 ou abaixo de 5221. Enquanto ela estiver nesse canalzão, não tem nada para fazer. Sorte, torçamos que Vale suba, rompa o 5567 para objetivo 5749. Obrigado, viu, Coutinho? Na sequência, os pedidos aqui da nossa audiência, pedidos do nosso público. Só quero aproveitar, Coutinho, a gente passou pelo gráfico diário de todos os ativos aqui que compõem as blue chips do nosso país. O papel da B3 acabou de renovar a mínima intradiária, deixou para trás aquela região de 14,62, cota agora 14,61. No intraday, tem alguma oportunidade aí, eventualmente, para quem tá vendido em B3, SA3? Ó, tá tentando romper agora essa região de 14,61, tá batendo lá, igual fez com 14,62, tocou, rompeu. Agora, ó, 14,61 de novo, né? Região de mínima intradiária para o papel ordinário de B3. De novo, acaba de renovar a mínima intradiária. A tendência é de baixa no intraday, é isso, Coutinho? 14,61, objetivo 14,46. Agora você abriria uma boleta vendendo B3 SA3 Perdeu ou não? um pouquinho do ponto, mas ok, tá valendo. Pode, olha só, você tem cai, longa lateralização, queda, o corte dela era 14,65. Já O foi. ativo cota 14,61, você perdeu um pedacinho. Me chama só a atenção, o trade é muito curto, né? Você tá indo de 14,61 a 14,52. Isso aí, conta rápida, vai dar 9 centavos. Então, assim, para você ganhar dinheiro ganhando num intervalo de 9 centavos, você tem que pôr uma quantidade alta em termos de alavancagem. Esse tipo de trade já me incomoda, entendeu? Que você vai ter que comprar, sei lá, 1.000 papéis, vai te dar R$90, é isso? A conta rápida? Então, não sei se vale a pena esse tipo de alavancagem, ou seja... É pouco, né? Você tem que O alavancar... alvo é pequeno. Porque você tem de 1,461 a 1,452, são 9 centavos de queda. É. Me parece pouco, aí você tem que carregar no peso, e aí se dá errado, te machuca. Pois é. Mas como pode dar errado? Coutinho não tem certeza. Tem uma tendência, Não, né, Coutinho? tem uma tendência, mas pode dar errado. Ninguém tem. Né? E o errado não é o errado de te quebrar. O errado é você eventualmente tomar um stop. Se você bater, por exemplo, 1 quilo de papel a 10 centavos, você já perdeu R$100 na arrancada. Obrigado, Coutinho. Daqui a pouco, perguntas do nosso público. Aqui no chat do YouTube tem várias, Sandra. E no WhatsApp? Aqui tem algumas. Muito bem. Antes, eu quero primeiro piscar a Casa Branca. Temos imagens direto da Associated Press, lá na Casa Branca, onde o presidente dos Estados Unidos vai receber o presidente da África do Sul. Então, tem uma agenda importante envolvendo os dois chefes de Estado. Geralmente, quando isso ocorre, Donald Trump fala, responde perguntas de jornalistas, então nós estamos de olho. A previsão era agora por volta de 12h30, não era isso, Sandra? Na agenda do presidente dos Estados Unidos, você que monitora a agenda do Trump todos os dias, 12h30 Isso mesmo. teria a transmissão do cumprimento dos dois chefes de Estados. Agora, 12h36, horário de Brasília, então 6 minutinhos de atraso, acaba ocorrendo esse tipo de atraso. A gente nunca é favorável, né? Tem um horário, se o protocolo fosse cumprido, melhor, mas eles devem estar conversando lá. Quando nós acompanhamos aqui a Giorgia Meloni, da Itália, que foi a primeira ministra, né, da Itália, que foi visitar Donald Trump, também atrasou. Também atrasou lá na Casa Branca. Então, você tem um horário base, geralmente atrasa. Daqui a pouco a gente vai ter imagens direto do evento. E a reunião entre eles está marcada para 1h45. A reunião entre os dois. Isso, então eles iriam aparecer, tem um cumprimento, depois tem a reunião. E após a reunião, possivelmente vai ter uma fala também do Donald Trump, ao lado do presidente da África do Sul, como já acompanhamos aqui diversas vezes com Volodymyr Zelensky, com outros chefes de Estado também. Vamos ficar monitorando, só para você saber que isso está no nosso radar. Combinado? Agora um recado rápido e importante, mas muito importante, sobre a corretora do TC. Olha aí o QR Code para você que ainda não se alistou. E para você que se alistou, não vai deixar para a última hora, hein? Pega aí uma TC Coin,
e já se inscreva na Masterclass do Buca. É uma Masterclass para você conversar com o nosso Pedro Albuquerque, que desde que começou o Fundo Cosmos, é um fundo e a rentabilidade é pública, a performance é pública, apresenta aí um retorno muito interessante para os seus cotistas. No entanto, neste ano de 2025, o fundo bateu diversas vezes região de máxima, all-time high. Então é importante você entender qual é a metodologia que o Buca, num cenário de complexa leitura, conseguiu adotar, está utilizando para ser um trader vencedor. É um fundo de trader. Ele faz a gestão do fundo ao lado do Fernando Marques também, que você já acompanha aqui diariamente na programação da TC News. A Masterclass é com o Buca e ela é exclusiva para quem se alistou na corretora do TC. É muito fácil, o aplicativo que você já está acostumado a usar, no centro da sua tela, na parte inferior da tela, tem um botão lá, aliste-se. Clicou lá, ganhou 5.000 TC Coins. Você vai ter que preencher um cadastro, que é muito rápido, é protocolo, a gente precisa analisar os seus dados e você vai fazer parte de uma nova era da corretora do TC, uma corretora pensada principalmente para quem gosta de operar no curtíssimo prazo, tá bom? E um dos brindes que estarão à sua disposição é a Masterclass do Buca. Tem mais, Vini? Tem muito mais que você em breve vai descobrir aqui na TC News e nos canais do TC. Primeiro começamos com a Masterclass do Buca. É imperdível. Se alistou na corretora, ganhou 5.000 TC Coins. Compartilhou o alistamento no seu Instagram e marcou @TC Investimentos, mais 2.500 TC Coins. Você vai usar uma, né, de maneira simbólica, para se inscrever na Masterclass do Buca. Muito trabalho aí com a corretora corretora do TC, Coutinho? Tá linda. Tá impressionante. Fica o convite, fica... Quem não conhece, e aí tudo bem que eu sou suspeito para falar, né? Eu sou tá ajudando a construir, né? Lógico. Mas a qualidade visual do app, a forma com que foi desenhado, é uma coisa impressionante. Então, assim, realmente, vai no app, que você ainda não tem eventualmente, vai no app, baixa, navega. Você vai se apaixonar só pelo que, assim, o pessoal de marketing e desenvolvimento realmente deu um show. Ficou um negócio assim, poucas coisas me chamam a atenção, mas realmente a qualidade que o pessoal aqui fez, o app do TC, tá um negócio, assim, inimaginável. Vale a pena mesmo. Muito bem, recado dado. Vamos com as perguntas do nosso povo, do nosso público, que não nos abandona. Ô, Vini, e não vai falar nada de Estados Unidos? Vamos falar, já passamos por Bitcoin. Primeiro perguntas da nossa audiência, depois top 3 de alta, considerando a variação percentual, considerando os pontos do Ibov, e aí sim a gente vai lá para os Estados Unidos, e daqui a pouco a gente começa a mergulhar no noticiário também, muita coisa importante. Por falar em noticiário, hoje tem Luca Boni e também tem Gabriel Ponte, direto de Brasília aqui, a partir de 1h30 da tarde, com o principal do noticiário corporativo do dia. Certo, gente? Então, você não perde nada no seu almoção de negócios. Olha, ainda no cenário internacional, o Financial Juice, uma agência de notícias importante, disse que o presidente dos Estados Unidos, há pouco, esteve com o presidente da Câmara dos Representantes, que equivale à Câmara dos Deputados, e com outras autoridades, para dizer que às 3 horas da tarde, isso lá no horário de Brasília, então não é no horário, isso lá no horário dos Estados Unidos, então não é no horário de Brasília não, 3 da tarde, hora local, eles vão se encontrar e a expectativa é que Donald Trump consiga encaminhar a aprovação do projeto de lei que trata a respeito da tributação lá nos Estados Unidos. Trump já vem falando sobre corte de impostos, que seria um marco histórico para o país. Outro dia ele deu uma declaração mais moderada, né? Falou, vai ter corte de impostos, mas também não vai ser grandes cortes. Então vamos ver o que vem por aí. Donald Trump deve se encontrar com essas autoridades políticas para tentar encaminhar essa negociação. Certo? Antes dos pedidos, o Ibov renovou mínima intradiária, então a gente precisa falar, vamos lá para o intraday, Coutinho. A mínima do Ibov coincide com a nova mínima. Olha lá, B3SA3, que você cantou a bola, já deixou para trás aquela região de R$15,61, de R$14,61, perde o patamar de 14,60,
toca mínima intradiária B3SA3 em 14,59. Você tinha falado do alvo, que eram 9 centavos para baixo. Então vamos ver, tá caminhando realmente pro alvo que você desenhou, a despeito de você ter também comentado, né? Não sabia se valia o trade, porque para ganhar um volume financeiro interessante tinha que pesar a mão. Só que não é só B3 que renovou mínima intradiária. Petrobras também, senhoras e senhores. Atenção aí, papel ordinário, Petri 3, renovou mínima intradiária, a nova mínima R$ 33,95, agora é negociada a R$ 33,98, 3 centavos acima da mínima do dia. E Petri 4, que é a que vale para nós, é a mais negociada, os mortais como nós temos Petrobras Petri 4. Tá pertinho da mínima intradiária também. 31,99 agora. E a mínima, Vini? 31,95. Então vamos pro intraday, Coutinho, rapidinho, de B3 e de Petrobras. A gente vai falar de índice na sequência. Bola contigo, Coutinho. Bora. Gráfico de 4 minutos na tela. Esse cara tava cotando... Esse aí você tá cravando, hein, Coutinho? Ele é baixista, né? Só que você vê que desce com baixa volatilidade, desce com candles pequenos, né? Você não tem um movimento tão forte no mercado. B3SA3 é um papel que a gente chama de beta positivo, né? Ou seja, acompanha a movimentação do mercado. Então, assim, ele tem uma correlação muito alta. Então, é baixista, né? Pivôzão de baixa, envelopão de baixa. Assim, de alguma forma, a priori, você deveria estar vendido nesse cara. Quando eu olho para Petrobras, por algum motivo, também só entrou 4. Peraí, deixa eu tentar de novo aqui. Agora foi. Petrobras, o diário, o intraday dele, perdoa, é baixista também, né? Olha só, longa lateralização, topos e fundos descendentes, e aí deixa descer. Petrobras, ele tem uma vendinha aqui, você pode monfibar aqui que é mais conservador. Você tem ela 3201, rompimento 3195. 3201 é a mercado agora, é o preço que tá agora, Petrobras. Você tem ela 3201, tá. Rompimento, que é a venda 3195. Desculpa. Objetivo 3176. Eu entendi que era para vender a 3201. Não, 3201 é o preço de tela agora. De tela. A venda ocorre na região de R$ 31,00 com 91 centavos. 95. Bateu R$ 31,95, você abriria uma boleta de venda. Pode. E aí, objetivo 3176, stopzinho curto, né? Porque, de novo, você tem um trade curto também. Você tem um trade de 876,19 centavos. Muito obrigado, Coutinho. Vamos pro intraday do índice agora e do dólar também. Me parece que esse dólar, ele é danado. Ele tá querendo se recuperar, Coutinho. Nós temos aqui praticamente o dólar zerando as perdas nesse início de tarde, meio-dia mais 45 minutos. E é o dólar aqui à direita, Coutinho, no intraday? O dólar tá aqui, ó. Ah lá, tô falando que ele é danado. Safado esse dólar, Coutinho. Deixa eu subir, né? Eu falei que ele atingiria os R$ 5,673. E você tem agora uma venda a R$ 5,682. Então você tem uma queda, leve correção, queda. É a mesma coisa aqui, ó. Queda, leve correção, queda, leve correção, queda. Então ele está fazendo um movimento harmônico dentro de um canal. O upside dele mais seguro é uma venda a R$ 5,682. E aí um stopzinho curto. Tem 3 de vol, 7, 8 pontos de stop. E no caso do índice, Coutinho? O índice do seu lado esquerdo, lateralizado, cota 139.650. Tem uma queda projetada a 139.120 no diário. Então você tem conta rápida aí 645 pontos. Quando você vai... Pro 600 intraday. Ou 500, perdoa, acho que é 545 pontos. Quando você vai pro intraday... é baixa, hein, Coutinho? Ó. Aí também baixa, o mesmo FIBO, olha só, a fibada você vai fazer daqui para cá. Esse cara tem uma venda praticamente a mercado, 139.590, cota 139.665. O objetivo dele é aquele 139.120, vai te dar aí sim, nesse caso, 470 pontos. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Vamos lá, perguntas do nosso público, você vem junto com a gente. Helder Savi, membro do canal, guardei o like pra vocês. Obrigado, Helder. 1883. Nosso objetivo são 2.000. Estamos chegando lá, pouco a pouco, like a like. Grão a grão, a galinha sem gripe aviária vai enchendo o papo. Ricardo Dantas, esse foguete não tem ré. Me parece que ele se refere ao Bitcoin. Um abraço para o Sardinha do Metaverso, que falou que está na área. E a Michele Ferrarini. Boa tarde, Sandra. Eu também tenho uma amiga que faz medicina na Argentina. Olha que legal. Será que o nome dela é Letícia? Será que é a mesma amiga? Sandra, perguntas do nosso WhatsApp? Vamos começar então com o pedido do Leandro, DDD 14, que eu anotei aqui. Ele pede, Coutinho, a análise de TRIS3, Trisul. Nossa, essa é o que a galera geralmente chama de mico, Coutinho. Vamos dar uma olhada?
Bom, o ativo, mico por mico, de janeiro pra cá... Tá indo bem, né? Vai bem, né? Sai de 3,97. Mico por mico já é um King Kong. R$ 7,27. O ativo cai forte no dia de hoje. Nota que você tem um pico de volatilidade, né? O ativo, olha só, ele dá um pico de volatilidade, ele vinha com candles pequenos, eis que faz um movimento anormal. O que você tem? Bom, ele permanece altista, não muda nada. A fibada dele é daqui para cá. Esse ativo ele tem uma primeira entrada ou primeiro ponto de compra a R$ 6,36. E você tem a compra mais conservadora desse cara a R$ 6,04. Está comprado? Está bem comprado, em detrimento da queda do dia de hoje. Você tem duas inflexões, uma inflexão a 6,36 e uma inflexão a 6,04. Valeu, Coutinho. Pedido da Patrícia, agora no chat do YouTube. Marfrig. Mudamos completamente de segmento, hein? Deixou o Trisul pra lá. Agora proteína animal, papel ordinário, Marfrig, Coutinho. Bem comprada, olha só. Fez aqui um sobe, fez a correção, montou um pivô. E agora lindão, né? Sobe, lateraliza, sobe, deixa subir. O ativo, ele testa 26,66. O objetivo do papel é 2,898. Você tá bem comprada. Essa formação gráfica azeda se o papel cair abaixo de 22,91, que pode inclusive ser o seu ponto de stop, o próximo dele. A lateralização ela é benéfica para você, tudo sob controle, só aguardar. O que não pode é permanecer lateralizado dentro desse canal. Deixa eu só me corrigir, Coutinho, porque eu falei que Trisul era mico. Trisul não é mico coisa nenhuma. Eu me confundi com Triunfo. Se você quiser colocar aí TP e S3, essa é um miquinho. Trisul é empresa... Porque eu falei Trisul, mico, depois eu fiquei pensando. Eu moro na Vila Mariana. Você conhece ali a região da Vila Mariana? Isso. Do lado do metrô Ana Rosa. Um terreno enorme. A Trisul tá fazendo um apartamento lá, um condomínio lá gigantesco, tal. Enfim, Trisul é uma empresa importante do setor de construção civil. A miquinho que eu me confundi é essa aí, ó. Triunfo, TP e S3. Essa é um miquinho. A Trisul não. Trisul é empresa importante do setor de construção civil. Baixista, cota R$ 4,07. Tem uma venda a 4, que te leva a R$ 3,20. Se tiver comprado, tá mal comprado. Obrigado, Coutinho. Essa sim, estamos falando de uma small cap. Triunfo Small Cap, Trisul, construção civil, empresa importante do segmento. Marfrig foi fibada, pedido da Patrícia, o Coutinho já fibou. Voltamos para o WhatsApp. Sandra. Mais um pedido aqui do Fernando Mora, de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele pede Hype 3, né? Ipera, HYPE3. Ah, Ipera. Empresa do setor de saúde, Coutinho. Mais gente tinha pedido Ipera ao longo da semana, nós não conseguimos falar, então a gente vai atender, pelo nosso telespectador de Natal, uma boa parte da audiência agora, Coutinho. Capricha. O ativo está lateralizado, bem lateralizado. Então, olha só, fez um longo envelope inicial de dezembro. Então, sobe, lateraliza, sobe, bonitão. Esse aqui já está morto. Vamos pro próximo. O próximo, sobe, lateraliza, sobe. O ativo tem um curto prazo baixista, cota 24,01. Para repique é 22,88, para posterior alta. O objetivo de IP é R$ 27,35. Está comprado, está bem comprado, não em detrimento da baixa de 3% no dia de hoje, que pode inclusive ser um pouquinho maior, mas o viés é altista. E aí fica a critério, se eventualmente quiser zerar parcial e já colocar metade no bolso, ok. Da eventualidade você pode recomprar mais barato, ou se for pagar para ver, o stop loss tem que estar abaixo de 22,88. Fechado, muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Quem mais fala com a gente aqui? Tiago Coelho Macedo, um grande abraço. Frank Taxa Bolsa, valeu, meu parceiro, tamo junto. Membro do nosso canal. O Ricardo Cunha tava de olho nessa região de mínima do Ibov. A Denise Maciotti Cunha, membro do canal também, pede São Martinho, SMTO3. SMTO3. Obrigado, Denise. Análise para você. Então vamos lá, Denise. Esse FIBO aqui a gente vai tirar, a gente não precisa mais dele, ele é muito antigo, tá? O papel ele tem alta no curto prazo. Essa alta você vai fibar ela daqui para cá. Então, assim, se você tá comprada, você a priori tá bem comprada. O papel tem um upside modesto, tá? Ele cota 2,154, o upside dele é 2,256, praticamente R$1,02 de upside. Então, assim, você até tem, se você der uma forçadinha de amizade, ó, se eu der uma fibadinha mais longa, esse cara até me leva, tá, para pontos maiores. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar esse cara subir esse R$1,02, vamos deixar São Martinho chegar a 2,256 e chegando lá a gente vê o que faz, porque 2,256 a priori, para não ficar fazendo muito guessing, ele é um ponto de venda, tá?
Então, defende a tua operação, vai elevando ela via stop loss, chegando na região de 2256, aí a gente tem que ver o que vai fazer. Obrigado, Coutinho. O próximo papel é do membro do canal, Fábio Borges Arraes. Ele pede RADL3. RADL3. Que é a antiga Raia Drogasil, que agora se chama RD Saúde. Já falamos de PER, você vê que o setor de saúde está no crivo aqui da nossa audiência. Vamos falar de RD Saúde, antiga Raia Drogasil. Ih, tá ruim, hein, Coutinho? Tá ruim demais o papel, ele tem assim um canal de baixa, já perdeu o canal. O ativo cota 1 no 4, 1 no 5, o objetivo é 13,54. Coutinho, pedido do nosso Alexandre Martins, que não mora no Rio, mora em São Paulo. Hash 11, HASH11, Hash 11. Já afibou esse ativo, Coutinho? Isso aqui é Bitcoin? É um ETF, foi o primeiro ETF da Hashdex, cripto do mercado brasileiro. A composição dele tem cerca de 62, 65% de Bitcoin e o restante tem outros criptoativos com protagonismo também importante para o Ethereum. Então, se você compra Hash 11, você não está comprando só Bitcoin. Está comprando principalmente Bitcoin, mas é um ETF que tem outros criptos ali também na sua composição. Coutinho, vamos falar desse ativo aqui, especialmente para o Alexandre Martins. Bora, Hash altista, cota 8179, ficar atento porque, apesar de você ter um longo pivô, e nota que ele é muito longo, né? Porque o gráfico já está no semanal, né? E eu estou falando dessa figura que começou em agosto 24. Então assim, aqui tá tudo sob controle. O que você vai ter que tomar cuidado agora? 8343 é um ponto violento de venda, o ativo cota 8180, então manobra teu stop, chegando a esse nível de 8343, você vê o que acontece, você tem envelopes de alta, sobe, lateraliza, ou seja, a formação gráfica do diário tá perfeita, deixa subir, tá? Cola o stop, não tem nada que fazer por enquanto, você tem uma inflexão que até tá próxima, né? Ou seja, não precisa chegar em 8343 para a coisa começar a acontecer, né? Até porque R$2 num papel de 80 é nada. Então você já tá numa região de bem finalzinho de movimento / esgotamento. Então, acho que vale colar o stop e ver o que acontece aí, eventualmente até nessa semana, para ver se 8343 se torna efetivamente uma resistência, aí você vai ter que zerar a posição, ou se ela subir. Se ela subir, aí você tem caminho livre para 98, mas até lá, com certeza, você tem uma correção no meio do caminho. Aqui no chat do YouTube, o Juarez está de olho em Ethereum e no WhatsApp também tem telespectador perguntando sobre esse ativo. Falamos de Bitcoin, vamos lá para Black Arrow, falar de Ethereum agora. No WhatsApp, quem está interessado nesse ativo, Sandra? É o Daniel Pagnin. Daniel Pagnin, nosso professor de biologia. Para o Daniel, para o Juarez, Ethereum, Coutinho. Ethereum lateraliza a 2.570. A formação gráfica ela não é das mais belas, tá? Você tem aqui uma lateralização, só que é uma lateralização ruim, você tem um canalzinho de baixa como suporte, enfim. Então o call tá comprado? Ok. O que não pode acontecer, né? O call é o contrário. Não pode perder 2.323. Então enquanto não perder 2.323, beleza. Preocupação número 1, excesso de lateralização, perda de cuja oportunidade de capital. Se subir, ok, beleza, você está comprado. Teu ponto de venda, $3.067. Então, chegando lá, fica atento, é um ponto de venda importante, que é um FIBO semanal. E aí, de novo, é um ponto de inflexão. Obrigatória a venda? Não. O que é obrigatório? É você ficar atento quando chegar nessa região. Fechado, muito obrigado, meu parceiro. Sensacional, Marcelo Coutinho. Praticamente 1.900 pessoas nos acompanham de forma simultânea. Temos 1919 likes. Vamos juntos nessa. Daqui a pouco o mercado internacional. Ainda cenário doméstico, mas agora as ações que nós vamos falar, que nós vamos abordar aqui, tem como pano de fundo uma notícia importante que você precisa saber. Vamos direto, Coutinho, falar de Gol. GOLL4, matéria do portal Valor Econômico que foi destacada pela agência de notícias do TC, a Mover. Ações da Gol sobem mais de 16% após plano de recuperação judicial ser aprovado lá nos Estados Unidos. Mais detalhes com você, Sandra. As ações preferenciais da Gol subiam 16% na B3. No início da tarde dessa quarta-feira, dia 21, cotadas a R$ 1,19 e movimentavam 22,9 milhões de reais no pregão.
Giro é uma reação à aprovação do plano de recuperação judicial da companhia aérea nos Estados Unidos. As negociações superavam o volume financeiro movimentado na terça-feira, dia 20, de 16,5 milhões de reais. Já os papéis da Azul caíam 3,70% para R$ 1,04, Vini. Tem uma informação complementar aqui na matéria do Valor Econômico importante. Um recente relatório da XP mostrou que 25% das ações preferenciais da Gol estão em posição vendida, ou seja, com investidores que apostam na queda dos papéis. Com um grande volume de ações em posição vendida, há uma corrida para os investidores fecharem os contratos de aluguel de ações para evitar prejuízos, causando assim um movimento chamado de short squeeze. Vamos falar de Gol, vamos falar também de Azul, Coutinho. Bora. No caso de Gol, eu fico orgulhoso, né? Você falou, né, Coutinho? Eu fico orgulhoso, né? Solta uma música de orgulho aí. Solta o som aí, lindão. Cadê uma música pra deixar... Solta o som aí, porque Gol eu fico Vai, orgulhoso. se inspira aí, Joel. Joselito, Ele foi bem eu não agora, posso sair hein? daqui, mas considere, Joselito. Ele foi bem agora, em Joselito música de mandou orgulho, bem. já mandou aí a... Ayrton Senna. Mas como que é o nome dessa? É o hino da vitória? Trilha da vitória? Que foi a música que embalou Ayrton Senna, né? Pô, Bons tempos. eternizada aí com Ayrton Senna terminando em primeiro lugar as corridas de Fórmula 1. Sempre essa... É impossível ouvir essa música e não lembrar do Ayrton Senna. É né, automático. Coutinho? É automático. Muito legal. E aí você falou do orgulho da vitória, o Joelzito foi bem na escolha da trilha. Foi bem, Joel, foi muito bem. E aí você tá feliz toda a vida, por que, Coutinho, com Gol? Porque eu falei que Gol tinha uma compra especulativa sob suporte, que era um tipo de operação para quem gostava, papel de baixo valor unitário, você tem que acabar alavancando, mas para quem quer e quem gosta de pegar uma parte do capital e colocar nesse tipo de ativo, beleza, né? Porque o papel cota 1,20, saiu de 0,91, que foi esse ponto. Eu lembro exatamente desse dia desse candle, entendeu? Que é a famosa compra especulativa sob suporte. Agora, beleza, deixa subir, tá? Nota bem, isso aqui tem um pouquinho de sorte, né? Porque assim, o papel só tá subindo isso por causa do efeito noticioso. O ativo cota 1,20, o upside máximo programado para essa figura é R$ 1,48. Quem está comprado está bonitão na foto, só por favor, fica atento que você tem mais 28 centavos de upside. E agora vamos falar a respeito de Azul também, Coutinho. Já que passamos por Gol, vamos falar da par da empresa Azul. Ixi Maria, Deus do céu. Fiboninha quis comprar. A gente não postou? A gente Fiboninha não postou lá, quis Coutinho? comprar. Papai pediu dinheiro. Hoje ela pediu dinheiro pro agiota. Esses bebês reborns estão cada vez mais perigosos, hein, Coutinho? Puta que pariu, pedindo dinheiro pra agiota, vou te falar, meu. Que loucura! 1,03, o ativo cota objetiva 0,94, Azul não tem o que falar, né? Ou seja, e aqui você vê, por exemplo, 0,94 é uma terceira de Fibo, né? Que é aquela que não passa. Então, assim, de novo, né, é uma compra especulativa sob suporte. Quem acredita, gosta desse tipo de TED, papel explosivo, alta alavancagem, enfim. É a mesma coisa. Diferente, né? Porque assim, Gol sobe por notícia, Azul subiria, eventualmente, também por causa de uma notícia, mas é praticamente, olha só, o papel saiu, na sua formação, saiu de R$ 3,4 reais, cota 1. Meu Deus do céu. Bom, já prepara por gentileza, Coutinho, BRF e JBS. Notícia na sua tela, portal Globo Rural, matéria assinada pelo Rafael Wallendorf. Gripe aviária. Brasil tem 8 casos suspeitos da doença. Matéria que foi publicada agora, quase meio-dia. Então, matéria bem recente, a Sandra atualiza para nós o cenário. Até amanhã dessa quarta-feira, dia 21, o Ministério da Agricultura contabiliza 8 casos suspeitos de gripe aviária no Brasil. Apesar de haver indícios de que seriam negativas, as 2 suspeitas em criações comerciais em Ipomirim, em Santa Catarina, e Aguiarnópolis, no Tocantins, ainda não foram descartadas. Muito obrigado, Sandra. Isso aqui a gente sabe. Como tá dando o que falar, é muito importante. A gente mesmo, né, Sandra? A gente vai publicar uma matéria Sim. dentro do nosso Instagram, porque o que acontece? Muitos países cortaram a exportação da carne de frango do Brasil. Isso significa necessariamente que o frango vai ficar mais barato aqui para o consumidor local? Interrogação. Né? E aí, quando a gente falou isso mais cedo no Manhã TC News, eu vi uma galera no chat falando assim, putz, quer dizer que não vai vender o frango pra fora e a gente aqui vai comer o frango contaminado.
Não é que o frango está contaminado. Frango contaminado é abatido, não pode ser vendido em hipótese nenhuma. É que, na dúvida, o comprador gringo fala assim, então não sei o que está contaminado, o que não está, suspende tudo, entendeu? Aí o Brasil precisa mostrar para os seus clientes internacionais de que a coisa foi resolvida aqui, né? E aí sim, todas as granjas voltam a exportar. O ministro da Agricultura disse que a produção de frango fica 70% local e 30% é exportado. Então a maior parte da fabricação, da produção de carne de frango já é consumida pelos brasileiros e 30% é exportada, tá bom? Informação complementar. Muito obrigado aqui. Falou de frango, já tá com o relógio do Coutinho, já toca na hora. Tá fazendo dieta, Coutinho? Frango e batata doce? O que aconteceu aí, Coutinho? A Siri endoida de vez em quando. É, cara. do nada. Foi isso que eu encontrei sobre frango. A Siri de vez em quando ela acorda. Eu não sei se saiu pra você que tá acompanhando a gente aqui, no estúdio deu pra ouvir a Siri do Coutinho falando. Sim. Pelo relógio aqui do Coutinho. Não sei se pra você aí os microfones conseguiram captar. Dito tudo isso, BRF e JBS, Coutinho. BRF tinha um ponto de compra, 1,961, tá? Então o ativo montou um longo pivô, correção, terceira linha bonitinho. E aí a vida segue tudo sob controle. Uma dúvida, Coutinho. Por exemplo, notícia de gripe aviária. Teoricamente não é bom para BRF. Não é bom para Marfrig também, que agora as duas companhias vão se tornar um único negócio. Quando você fala tem um ponto de compra aqui, você olha para o gráfico e única e exclusivamente para o gráfico, essa questão noticiosa meio que tem uma importância menor, Coutinho? Não, eu olho pro gráfico. Tá bom. Porque a notícia, deixa eu me dar um par de segundos. A notícia é engraçada, você fala assim, eu aprendi assim. Eu aprendi quando eu entrei no mercado, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando saiu um resultado de Bradesco, e foi um palavrão. E o papel caiu uma semana seguida. Eu falei, bom, mas a notícia não era boa, o papel não sei o quê. Ou seja, né, tinha acabado de entrar na bolsa, só entendia isso, né? E aí eu lembro, Bradesco reportou um negócio, um resultado, e o papel só caía. Né? Então assim, a questão da notícia, primeiro, não tem como graficar, né? Ainda mais notícias que são pontuais, né? Isso acabou de acontecer. Então, assim, gráfico nenhum pega isso. O que pega é stop, tá? Mas, assim, qual é a formação gráfica que eu enxergo? Pivôzão de alta, teve uma compra 1,961, papel segue subindo, o ativo está numa lateralização indo para alta sensível, viés de compra. Quem está comprado está bem comprado, objetivo 2331. Então, tudo sob controle. E se der errado? Aí é a obrigatoriedade de uso de stop. O ativo tem 64 de vol, stop loss na casa de 70, 80 centavos. Se deu errado, você vai ser estopado a R$20,65. Muito obrigado, Coutinho. Vamos, antes de JBS, rapidamente com imagens lá dos Estados Unidos. O presidente da África do Sul, ele acabou de chegar à Casa Branca. Então ele entrou faz 5 segundos, eu não quis interromper a fala do Coutinho sobre BRF, porque não é uma notícia de primeira grandeza a chegada do presidente da África do Sul à Casa Branca. Então agora nós estamos vendo ali outras autoridades do país que estão chegando também. Donald Trump foi até a porta da Casa Branca recepcioná-lo, né? Fizeram um aceno aos jornalistas, nenhuma declaração. Agora, sim, eles devem negociar isso nos bastidores, sem transmissão, e a tendência é que haja uma entrevista coletiva, como ocorreu das outras vezes, nos próximos minutos. Seguiremos aqui de olho para você, investidor e investidora. Combinado? Voltamos aqui para o cenário doméstico para falar sobre JBS, Coutinho. Então vamos lá, JBSS 3. Isso. Double clique e zoom. Essa tá linda, Gabriel Junqueira tá felizão. O meu ponto de compra foi 3572, não atingiu, ele virou antes, virou no 3774. E agora vai, né? Pedi para tomar um cuidado quando tinha só 2 candles. Eu falei, olha pessoal, atento, porque eventualmente 2 candles é muito pouco. Pode haver eventual correção. Quem for comprar, compra pouco. E agora o ativo sobe. O candle de hoje é muito ruim. Esse tipo de candle ele é pavoroso, né? Então assim, você tem pavio para cima, pavio para baixo. Isso aqui é quase um dojizinho, né? Assim, abertura igual a fechamento ou abertura igual a preço atual. Então isso aqui é um candle de desaceleração. Então, ok, tá comprado? Tá bem comprado. É a melhor figura gráfica? Não, não é. O que você vai fazer? Novamente, stop. O ativo cota 4236, 1,42 de vol, 1,80 de stop loss. Melius Cash 3 é o próximo ativo que a gente vai fibar. Tem notícia também, dessa vez do portal Money Times, a matéria assinada pelo Renan Dantas. Melius avalia listagem alternativa nos Estados Unidos. Aí ele diz que no ano as ações sobem 200%. O que não é mentira, claro. Mas
também é verdade que o papel caiu muito ontem, com a história de que a companhia avaliava uma captação a mercado para pegar esse dinheiro captado e comprar Bitcoin. E agora surge essa notícia de uma listagem alternativa nos Estados Unidos. Vamos entender mais com você, Sandra. A Melius Cash 3 estuda a listagem das suas ações nos Estados Unidos, mas não na Nasdaq ou na Bolsa de Nova York. Segundo o documento enviado ao mercado, a companhia avalia entrar na OTC Markets, que atualmente opera um mercado acionário regulado para a negociação de mais de 12 mil valores mobiliários dos Estados Unidos e do exterior. Diferentes da Bolsa de Wall Street, em vez de serem negociados em uma bolsa centralizada, as ações OTC são negociadas diretamente entre as partes, geralmente por meio de corretores ou plataformas eletrônicas. Antes de você continuar, Sandra, vamos aproveitar a experiência que o Coutinho tem aqui com corretoras para explicar isso para o nosso público, Coutinho. Isso aqui significa que é um mercado de balcão? É equivalente ao mercado de balcão? Não, é porque o mercado de balcão, na minha época, você tem mais aquela coisa não eletrônica, né? O que você tem aí é uma negociação eletrônica descentralizada. É diferente. É a mesma coisa, por exemplo, do mercado Forex, por exemplo. Quem gosta de brincar com par de moedas, euro-dólar, dólar-ien, essas coisas e tal. A negociação, ela é eletrônica, só que não existe o modelo brasileiro, por exemplo, de uma clearing, um órgão centralizador que centraliza este processo todo, né? Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos... Não tem uma B3. Diferente, não tem uma B3, né? É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem mais de uma bolsa. Sim. Né? Que é o book de ofertas aqui no Brasil é corretora contra corretora. Lá fora não, lá fora é diferente. O que está te mostrando aí é um processo eletrônico descentralizado. Muito obrigado, Coutinho. Para finalizar, Sandra, esse último parágrafo, por favor. Muitas ações da OTC são de empresas menores, startups ou estrangeiras que não atendem aos requisitos de listagem das grandes bolsas. Vamos falar de Cash 3, Melius, Coutinho. Bora. Ali, na verdade, só complementando, Sim. Porque com certeza, além de tudo, né, porque assim, o processo de listagem numa bolsa é uma fortuna. Imagina nos Estados Unidos. E tudo aí. Então, assim, com certeza é um processo que também, para eles, eventualmente pelo tamanho e o trade-off que eles escolheram, é mais barato. Também Entendeu? tem esse com ponto. certeza é esse ponto. Sobre a queda que você comentou, o papel na semana cai 30,47%. Ixi. É verdade, o papel realmente ele deu uma porrada. Se você pegar ele ponta a ponta, você está falando de 270% de alta. Olha que o papel loucura. saiu de R$ 2,94, foi a R$ 10,89, agora a cota R$ 4,77. E aí a pergunta que eventualmente você pode fazer é, beleza, Coutinho, e agora? Agora você aguarda, o ativo cota 7,44, ele tem um ponto de compra 5,98, o que sim está longe, porque o gráfico é semanal, os candles são gigantescos, é um papel de baixo valor unitário, então tudo é mais lento e maior no sentido de tempo, né? O papel para sair de R$ 7,44 e ir a R$ 5,98, que é o ponto que eu estou falando que é um ponto de compra, você está falando de uma queda de mais 20%, né? Ou 20% de queda. Então, assim, realmente essa é a situação. Quem está comprado, está mal comprado, e aqui também vale, tá? Porque não sei se foi, hoje é quarta, eu não sei se foi na terça ou na segunda-feira que eu analisei esse papel com o Leozinho e eu falei para zerar ou colocar um stop, porque, de novo, olha o tamanho do candle que você tem e da eventualidade da narrativa baixista para esse cara, até por uma questão inercial. Obrigado, viu, Coutinho? Fábio Borges Arraes, que pediu Raia Drogazil, falou: Vini, pedi lá no começo. Nós respondemos, meu garoto. Se você puder, volta um pouquinho aí o vídeo. O nosso Marcelo Coutinho analisou a antiga Raia Drogazil RD Saúde. Spoiler, não tá legal para quem tá comprado. Mas volta lá que você vai ver a análise completa. Guilherme Rodrigues estava pedindo Cash 3. Isso que é time, hein, meu garoto? Coutinho acabou de fibala aqui. Um abraço pro Renner Marx. Hoje o que tá pegando aqui é interno. Uma correção depois da Bolsa renovar máxima histórica, né? Não sei, Coutinho, se é um movimento exógeno, como você diz, ou se é algo que já estava no preço. Depois que você renovou num movimento forte de alta, você tem ali uma correção, nada sobe de maneira infinita. Não tem uma grande notícia que justifica a queda de hoje aqui do mercado doméstico, Coutinho. Não, eu acho que também não tem, eu acompanho, eu escuto muito Beida de manhã cedo, né? Eu acho que você tem assim... você tem uma presença de um capital volátil de gringo, né? Que é o comentário macro que a gente tem, né? Ou seja, a pessoa física não está na bolsa, ou tá, logicamente, quando eu digo não tá,
tá num volume menor. E aí você tem um rotation que praticamente é feito pro gringo, põe dinheiro, tira dinheiro, você não tem uma alocação constante, você não tem o que a gente chama de uma alocação estruturada, né? Isso foi até um questionamento que o Levati fez pro Beida. Não, normal. E outra coisa, o mercado cai 1,25%, normal, né? Se o mercado tivesse caindo 5%, ok. Mas 1,25% de queda não é nada. Muito obrigado, Coutinho. Seguimos aqui com mais notícias para você que nos acompanha. Na sequência, mercado internacional. A gente vai falar ainda de Cogna, Edux e XP. Depois a gente vai para o mercado lá dos Estados Unidos. Matéria do portal Infomoney. Vamos começar no segmento educacional. Aqui a gente pode passar, tá? Por Ânima e Ser Educacional também, porque as empresas ontem caíram em bloco. A matéria que sai agora, publicada pela Reuters há cerca de 40 minutos, diz o seguinte, Coutinho. Cogna e Edux avaliam positivamente o marco do EAD, apesar de potenciais custos maiores. A nova política também cria o formato semipresencial e reduz para 30% o limite do uso do formato EAD nos cursos presenciais. Ontem falamos muito a respeito disso aqui, e é uma notícia que você tem que olhar por dois lados. O primeiro e o mais relevante para a nossa cobertura é o impacto nas companhias do setor. O segundo, também muito importante, e para quem não cobre mercado, até mais relevante, é a qualidade do curso oferecido. Eu vi uma galera ontem no chat falando, pô, a medida é positiva para acabar com a Unisquina, né? Uma empresa que surge do absoluta nada e monta um curso e vende a EAD sem responsabilidade nenhuma, e a gente vai jogando profissional, né? Gostou da Unisquina? Eu gostei da Unisquina. A galera no chat que falou, é bom, né? Quer dizer assim, no sentido, pô, uma universidade que não tem compromisso nenhum com a qualidade da formação de futuros profissionais, independentemente da área de atuação. Eu avaliei essa medida, pessoalmente falando, como muito positiva, do Ministério da Educação. Acho que é um acerto. Você não jogar aí o EAD, vai aprender medicina EAD? Você entendeu? Como que você vai aprender medicina EAD? Uma coisa é a época da pandemia que não tem jeito. A outra é o antigo normal que nós estamos vivendo. Vamos lá. Sandra Lacerda, mais informações a respeito da matéria publicada no portal Infomoney, escrita pela agência Reuters. Bola contigo. Os presidentes executivos da Cogna, Roberto Valério, e da Edux, Eduardo Parente, elogiaram nesta quarta-feira o novo marco regulatório para o ensino à distância, EAD, avaliando que as novas regras trazem alinhamento nos formatos pedagógicos, embora também devam significar custos maiores. Entre as novidades do decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana está o veto para a oferta de cursos EAD nas áreas de Direito, Medicina, Odontologia, Enfermagem e Psicologia. A nova política também cria o formato semipresencial e reduz para 30% o limite do uso do formato EAD nos cursos presenciais. Obrigado, Sandra. Coutinho, bola contigo. Vamos fibar. Cogna, Edux, Ânima, Ser Educacional. Bora. Cogna do seu lado esquerdo. Cogna de uma resistência a R$ 3,03, e aí o mercado foi lá e caiu. Aqui eu vou pegar a oportunidade, Vini, da pergunta que você fez de notícia, né? Então, por exemplo, essa notícia é algo exógeno, né? Ou seja, veio de fora pegar e deu uma marretada no papel. Se você tirar 2 dias do papel, você vê o quê? Que você tinha aqui uma clara tendência de alta, sobe, lateraliza, sobe, tudo sob controle. E se eu estivesse narrando neste dia, eu falaria manutenção altista, objetivo R$ 3,30. Então aqui é a questão do stop e a questão da imprevisibilidade de algo que realmente é pontual. Eis que o mercado pegou e deu uma marretada. Então assim, é muito importante quando a gente lê gráfico, a gente vê o que a gente está vendo naquele momento. Mas para tudo tem uma coisa que se chama stop. Então eventualmente, fui estopado a 3,03. Beleza, você praticamente foi estopado na máxima, tá bom? Agora, o que acontece com Cogna? Cogna corrige, bateu aqui no primeiro suportezinho a 2,68, faz um candlezinho no dia de hoje de reversão. Isso pode fazer com que Cogna suba, ou o meu ponto mais conservador seria uma manutenção baixista, uma recompra a R$ 2,38. Então, se você está comprado, permanece bem comprado, o ativo permanece em tendência de alta, tudo sob controle. Agora só tem que acompanhar o rompimento de 2,68. Se romper, vai para 2,38. Se esse martelo se mantiver, ok, manutenção altista,
retesta 3,18. Coutinho, antes de você ir para a Edux, posso pedir o intraday de Cogna? Pode. Na nossa audiência, no chat do YouTube, tem uma galera pedindo o intraday de Cogna, porque parece que teve uma reversão importante hoje aí no ativo. 11,48, olha só, o ativo abriu. Olha, verdade, hein? Ele deu uma descidinha normal, baixa volatilidade, candles pequenos. Cogna não deve ter tanta liquidez, né? Porque você vê que praticamente no gráfico de 4 minutos você tem um monte de spinning top. Tá? E aí, bateu em 2,68 aqui em... quanto que é? 4 minutos? Ah, Coutinho, eu achei que tem liquidez. Sabe quanto tá o volume projetado? Quanto? 241 milhões. Negociado até agora, 132. É um bom volume, não é, Coutinho? Volume, deixa eu ver o book. É porque eu não acompanho esse cara, deixa eu ver o book dele. Ó. O book dele é bom, ó, 126 kg na ponta, 88 kg na ponta, é bom book. É. Assim, eu falei disso porque, olha só, quando eu olho o candle, olha o candle dele, a característica dos candles dele, ó. Praticamente um então, doji, estranho isso, praticamente um doji, praticamente um doji, praticamente... Tudo bem que é um ativo de baixo valor unitário, né? Ativo de baixo valor unitário tem essa característica. Mas foi isso que eu quis dizer na hora que eu fiz a analogia. De qualquer forma, sim, a tua observação ela tá correta. O ativo a partir das 11h52 deu uma porrada, subiu de 2,68 a 2,85. No curto prazo faz leve envelope de alta, o que me dá manutenção altista. Tem só que romper esse 2,85 aqui para poder continuar subindo. Por enquanto, 2,84. Ó, Cogna zerou as perdas. Tá no 0-0 a 2,84, que é exatamente o preço de fechamento de ontem. Vamos ficar de olho, portanto, em Cogna. Coutinho, fica à vontade para qualquer complemento. Se quiser, vamos para Edux. Vamos para Edux? YDUQ3, enquanto você prepara o gráfico, eu informo que o Ibov renovou mínima intradiária, foi isso, Joelzito, que você soltou aí a sineta? O Ibov bateu mínima do dia em 138.206 pontos. Cota agora, 138.301 pontos. Vai você, Coutinho. Cota 1,482, o ativo está lateralizado, sua restrição é 1,381,1635. Formação gráfica, ela começa a ficar ruim, isso aqui começa a se transformar num pivôzinho de baixa, tá? Então, assim, quem tá comprado, fique atento, o ativo não pode perder 13,81, a formação gráfica ela não é favorável para quem tá comprado. Então, aqui, de novo, colocação de stop loss, o ativo cota 1,482, vol 51, stop na casa, sei lá, 80 centavos, 90 centavos, te colocaria um stop loss entre R$14 e R$13,90. Muito obrigado, Coutinho. Daqui a pouquinho, se der tempo, a gente fala de ser educacional e ânima, porque o presidente dos Estados Unidos começou a falar na Casa Branca. Você já sabe, TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 1h mais 19 minutos, direto para os Estados Unidos, acompanhar as declarações do presidente Donald Trump. Businessmen in South Africa and long beyond. Thank you for being here. It's very great honor. Appreciate it. So we're going to be discussing certain things. As you know, we have the G20 is going to South Africa. When is that going to be? In November. In November. And thereafter, I hand over to you. And yes, we have it next you year. originated the G20, so I'll hand over the baton to you, right. and then you lead the That's G20 right. We're going to have world. it. Yeah. We're going to have it the following Yeah. year. Yeah. So we'll be discussing many things, and some of the things you've been reading about in the papers, Yes. and the media. And I would say that, look, the president is a truly respected man in many, many circles, and in some circles he's considered a little controversial. But we're going to be discussing A some of conversa the things. começa entre os dois chefes de Estado com elogios mútuos. O presidente Donald Trump disse que eles vão discutir muitas coisas. Houve uma menção ao G20, as principais economias do mundo. E o presidente perguntou como a África do Sul se posiciona nesse sentido. Então é um início de conversa bastante amistoso. Vamos seguir acompanhando. It really helps us in our thought process. But it is a great honor to have you, and I appreciate you called. He called. I don't know where he got my number, but I picked up. He said, "I want to come over and see you." And that was my honor. And thank you very much for being here. You're most welcome. Thank you Most very welcome. much. Well, thank you very much for welcoming us to this
reformed White House. I've been here before. O presidente dos Estados Unidos diz que é uma honra ter o presidente da África do Sul para esta conversa, e ele brinca, né? Diz assim, eu não sei como ele conseguiu o meu telefone, me assustei com a ligação, mas é uma alegria, uma honra receber o chefe de Estado aqui. Eles seguem conversando, você acompanha ao vivo na TC News. Really collaborate with and from business as well, and our sporting legends. When I spoke to you, you said, yes, come along and bring Gary Player, bring Eddie Els and Retief Goosen. I brought the two of them. Gary Player, I spoke to him, and he said, look, I'm getting rather on in my years, but wishes us luck in this discussion with you. So it's a real joy, and I'd also like to thank you for allowing your people to start discussions with us at the trade level. I mean, we are essentially here to reset the relationship between the United States and South Africa. O presidente da África do Sul reforça a alegria de estar conversando com o presidente americano, de ser recebido na Casa Branca, e diz que para ele também é uma alegria verdadeira esse encontro. Agradece por permitir que o pessoal de Donald Trump, os assessores, a equipe de Donald Trump, inicie as discussões comerciais com a África do Sul. E que esse processo começa a partir de agora, que ele espera uma redefinição na relação entre Estados Unidos e África do Sul. Vamos continuar ouvindo, na sequência o Coutinho vai fibar para nós S&P, Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000, vamos monitorar os principais ativos do mercado americano na sequência. From South Africa that have invested in the US, thus creating a number of jobs. And similarly, you've got almost 600 companies that have invested in South Africa, and some of them have been in South Africa for more than 100 years. That's true. So our links are really long-lasting, and we would like to recalibrate those relations between our two countries and discuss a whole range of issues, geopolitical, the work that you're doing to bring peace around the world, Ukraine and in the Middle East. O presidente da África do Sul reforça como a economia está crescendo no país. Também fala sobre a relação entre África do Sul e Estados Unidos, empresas que investem na África do Sul. Quase 600 empresas, nas palavras dele, investiram na África do Sul nos últimos anos. Vamos aproveitar, Coutinho, por gentileza, e parece que ainda é o início, né, o protocolar da conversa entre dois importantes chefes de Estado. Vamos ver o que eles vão abordar e se aprofundar no ponto de vista econômico. É a chance que nós temos para olhar para o mercado americano, para os principais indicadores de lá. Vamos nessa, Coutinho? Bora. Dow Jones cai 0,75. S&P 500 cai 0,13, Nasdaq pega na contramão, sobe 0,47 e Russell 2000 cai 1%. Por que eu comecei por aí? Porque quando você olha os quatro gráficos, você praticamente vê um movimento muito ruim, né? Então assim, primeiro, tá tudo de lado, né? Segundo, tá tudo de lado, o que é uma expectativa, um momento de espera, enfim, você vê que a volatilidade, que é essa linha inferior nos gráficos, todas elas apontadas para baixo. Você vê uma falta de simetria muito importante, né? Nota, por exemplo, Dow Jones cai, você olha para S&P cai, você olha para Nasdaq sobe, você olha para Russell cai. Você olha para S&P, na verdade ele cai assim, ele fez pavio inferior e já começa a virar. Então assim, o mercado americano no geral, o outlook, ele é um outlook de espera, de compasso. Quem está comprado em papéis nos Estados Unidos ou via BDR Brasil tem que tomar bastante cuidado. A gente já analisou aqui no manhã muitos papéis, Tesla, Nvidia, Google, Amazon, enfim. Então, assim, a maioria deles ainda favorável, mas se você está posicionado e exposto a papéis americanos, vale sim cautela, vale colocação de stop, porque se der errado, os gráficos já não ajudam muito. Se der errado, esse negócio pode pegar e descer forte. Muito obrigado, Coutinho. Fica aqui, portanto, um ponto de alerta. Daqui a pouquinho vamos para o S&P 500 no intraday, Coutinho, monitorar aí operações de curtíssimo prazo para um importante indicador dos Estados Unidos. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, acaba de dizer que o país tem minerais que são essenciais
e que os Estados Unidos precisam desses minerais que existem na África do Sul. É por esse caminho agora que vão as declarações do chefe de Estado da África do Sul. Neste momento ele cumprimenta o presidente americano Donald Trump, que retoma a palavra. Vamos ouvi-los. We had very few of them. That's right. But they were very helpful. But we sent 150, and I appreciated the letter. You wrote me a letter. And That's right. Yeah. Thank you. Yeah. I appreciate that very much. Thank you very much for that. It really touched my heart after I spoke to you and you delivered. It's a great honor. Thank you very much indeed. Yeah. Any questions, please? Mr. President, you welcome white Afrikaner refugees here. Can you explain to Americans why it's appropriate to welcome white Afrikaners here when other refugees like Afghans, Venezuelans, Haitians have all had their protective status revoked? Well, this is a group, NBC, that is truly fake news. They ask a Primeira lot of questions. pergunta feita ao presidente Donald Trump é sobre refugiados. Vamos ouvir a resposta. We've had tremendous complaints about Africa, about other countries too, from people. They say there's a lot of bad things going on in Africa, and that's what we're going to be discussing today. When you say we don't take others, all you have to do is take a look at the southern border. We let 21 million people come through our border, totally unchecked, totally unvetted. They came from all over the world. In many cases, they're criminals. They come from prisons. They come from mental institutions. They come from street gangs. They're drug dealers. So don't say that we didn't take them. We're trying to get them out as fast as we can. And we're doing record business on that. And we just won a big case where we're allowed to send back hundreds of criminals to Venezuela. Just won that today in the Supreme Court. I'm happy to hear. But Bom, a we do have... respeito da questão dos imigrantes, dos imigrantes que foram questionados, ou que foi questionado Donald Trump, ele fala que esse é um dos pontos que haverá discussão hoje com o presidente da África do Sul. Que ele sabe que existem coisas ruins que acontecem ali na região e que essa questão da imigração se tornou algo totalmente sem controle e que eles precisam encontrar um caminho para algo que parece hoje totalmente sem solução. Que em muitos casos as pessoas que chegam aos Estados Unidos são criminosas, fazem parte de gangues, vêm de prisões. Ele cita outros países nessa resposta e menciona a Venezuela. Então é por aí que caminha a primeira declaração do presidente americano Donald Trump. Por gentileza, Coutinho, vamos fibar rapidamente aqui o S&P 500 no intraday, no gráfico de 4 minutos, utilizando a Black Arrow da Nelogica. Bola contigo. Tranquilinho, lateralizado, o ativo lateraliza desde as 12 horas e 12 minutos, praticamente uma hora de lado. Restrito entre 5.900 e 5.000, arredondando 6.000 pontos, tá? Formação gráfica extremamente benéfica para os comprados, sobe, corrige, lateraliza, sobe. Então, uma formação gráfica, pelo menos aqui no último dia, altista. Se você eventualmente tiver aí, né, eu tenho uma aluna, por exemplo, que opera day trade em S&P 500, ela adora esses pontos. Então, tá aí, não pode perder 5.927 e aí azeda e tudo fica bom acima de 5.937. Então tá aí uma lateralização, envelopezinho de alta formado, você vê que o mercado está bastante estável em termos de S&P 500, tudo sob controle, melhora acima de 5.937. Coutinho, deixa eu aproveitar e agradecer a sua participação no nosso almoço de negócios. Sempre uma alegria recebê-lo aqui. É sempre bom demais. Sexta-feira você volta, Coutinho. Estarei aqui, lindão, com uma surpresa. Eu sei qual é. Não sabe? Não, você vai escolher a música, não é isso, Coutinho? Não, outra surpresa. Outra lindão. surpresa? Outra surpresa, lindão. Será que vamos ter mais um bebê reborn na TC News? Você vai ser pai de novo, Coutinho? Tchau, pessoal. Um abraço pra vocês.